muito bem-vindos, doutor Flávio e doutor Luiz. Obrigado. O tema dessa próxima mesa, a gente está falando hoje, só para esclarecer para os senhores, para verem o contexto que a gente está falando, a gente está falando de contrafação, né? É o tema das aulas de hoje. O professor Pedro Marcos Nunes Barbosa falou sobre a parte jurídica das contrafações, a parte teórica, né, das contrafações no cenário brasileiro, no cenário internacional, e agora a gente vai ver a parte prática, um caso de contrafação. Eles vão tratar, pessoal, de pirataria, Operação Água de Cheiro, que foi uma operação da qual eles participaram. O doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua é promotor de justiça em Limeira e é parte do GAECO de Piracicaba, em São Paulo. O GAECO, que é o grupo, eu sempre esqueço essa sigla, é o grupo de... Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Exato. Que tem em todos os estados, né? Tem aqui no Rio também um GAECO, os ministérios públicos têm esse GAECO. É um órgão de força-tarefa para combate ao crime organizado, com promotores especializados nessa área. Exato, doutor Luiz. E o doutor Flávio Meirelles é advogado, diretor executivo da Meirelles, IPC e representante da Associação dos Distribuidores e Importadores de Perfumes, Cosméticos e Similares, que é a ADPEC. Sejam os dois muito bem-vindos e podem começar, eu não sei como que os senhores estruturaram o tempo de vocês, mas fiquem à vontade para trocarem a ordem das falas, começarem como preferirem. Perfeito. Conforme nós conversamos, né, doutor Bevilacqua, eu inicio, depois ele finaliza até pela condução dele em todo esse processo exitoso, foi o comandante de toda essa operação, né? Mas, Carolina, Isabela e nas pessoas de vocês duas, parabenizo e cumprimento a todos, tá? E agradeço ao INPI, o IPO e a BPI pelo convite, né, de a gente conseguir demonstrar ou passar para vocês o sucesso, embora todo um planejamento, foi um trabalho bem árduo de todas os entes que participaram dessa análise, dessa operação, mas eu vi o finalzinho da palestra do Dr. Pedro, da apresentação, e realmente a defesa da propriedade intelectual, da industrial, no setor de saúde, ela é não só saúde como todos, ela se faz mais do que necessário nesse momento, né, onde a gente, infelizmente, o Brasil é um dos ícones mundiais de contratação, de ilegalidades, concorrências desleais, quer dizer, então, mais do que nunca a gente trazer para vocês uma experiência que a gente teve, foi uma experiência exitosa até o momento, né, doutor Bevilacqua, para nós é uma honra, inclusive, dividir com o doutor esse painel. Nós dividimos um pouco, eu vou pegar um pouco mais a parte, passar para vocês o que foi a parte institucional, o que foi o planejamento, o que foi a cronologia dos fatos de toda a operação, que coordenada pelo doutor Bevilacqua, e aí depois ele, claro, continua toda a parte processual, todo o êxito dessa operação toda, ele explana ao final. Mas a Operação Água de Cheiro, ela foi uma operação que ela iniciou e terminou de uma forma que a gente não previa muito. Eu vou tomar liberdade de colocar aqui uma breve apresentação, tá? Inclusive da nossa atividade, tá? Da atividade hoje, conforme a doutora Carolina comentou, nós temos a Meirelles IPC, que a gente chama, que a Meirelles é um escritório de advocacia, o IMEP, que é um instituto que faz toda a parte institucional de capacitação de agentes, etc., a IP Consultants, tá? Que é uma empresa que, inclusive, participou do monitoramento online da Rio 2016, com todas aquelas agruras que o próprio Dr. Pedro salientou ao final, e a Offer, que é uma empresa de tecnologia voltada ao comércio online, a monitoramento online, que hoje superou
tudo que a gente imaginava, até onde poderia chegar. A pandemia potencializou tudo isso, e com uma série de marcas atendidas pelo nosso grupo. Tá? Especificamente no setor de perfumes cosméticos, etc., eu atendo, e foi o ente que participou, o ente privado, e que participou e auxiliou, juntamente com os entes públicos, nesse processo todo da água de cheiro, a ADPEC, a Associação de Distribuidores e Importadores de Perfumes e Cosméticos, é uma associação desde 91, e ela instituiu, alguns anos atrás, um programa de combate à pirataria. Tá? Apesar do vínculo das suas associadas com a Anvisa, em face da necessidade de regulamentação, de registro, etc., ela também participa, é associada do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e Legalidade, contra a pirataria e legalidade, participa muito próxima em convênios, em comissões, junto à Anvisa e junto à BIPEC, que a BIPEC é a Associação Brasileira de Higiene, Perfumes, Cosméticos, né? Os produtos de higiene, perfumes e cosméticos, tá? Que entrou, no final, uma participação também especialíssima na questão da destinação dos produtos ambientalmente correto, toda uma destinação acompanhada por todo o Ministério Público, etc. O setor de perfumes, especificamente, que nós vamos bater em face da grande maioria da água de cheiro, hoje o setor de perfumes, eles têm os perfumes falsificados, o comércio sofre com perfumes falsificados, tá? Aquele contrafação mesmo, que foi o caso da água de cheiro. Os perfumes que ingressam irregularmente no país, contrabando, através de contrabando, tá? Porque eles não têm, entram ilegal, sem registro, trazido por empresas sem registro, etc., são originais, mas sem registro, e também os perfumes proibidos, tá? Porque hoje até teve um equívoco aqui, né? É testers, tá? Faltou um Rzinho ali. Tester hoje, que é aquele produto que é comercializado na internet, etc., ele é proibido a venda, fracionar produtos também é proibido, tá? O regulamento, os RDCs da Anvisa proíbem esse tipo, eles regulam, não só regulam, mas também proíbem esse tipo de comércio, e hoje é muito colocado, muito apresentado no nosso país. E a ADPEC, até entendendo que a necessidade de aprimorar os seus canais, suas ferramentas de identificação, de combate à ilegalidade, ela tem já alguns anos, é a segunda edição, estamos partindo para a terceira edição de um selo próprio. Hoje a ADPEC concentra 95% das maiores marcas mundiais, nacionais e internacionais, tá? Em seus associados, e todo associado ele tem uma responsabilidade de os produtos comercializados, importados por eles de forma legal e comercializados, eles têm que ter o selo ADPEC. Além de um selo obrigatório, uma rotulagem obrigatória da Anvisa, estabelecida pela RDC 07, ele necessita ter, a título não obrigatório, mas internamente, a nível dos associados, é uma forma de identificação da ilegalidade, muito mais visual, esse selo que cada unidade tem seu próprio código, é auditado pela Price, ou seja, para a empresa associada adquirir esse selo da empresa que o fabrica e o controla e o discipline, na realidade, ela tem que apresentar para a Price as suas declarações de importação, as suas DIs, a contagem é feita e, a partir disso, é entregue a essa associada um número exato de selos. Tá? Ou seja, já é um programa que tenta ajudar a regular o mercado. E a pirataria, a gente costuma, é uma árvore que a gente trabalha no fórum, muito importante, que é as organizações criminosas. Eu, doutor Bevilacqua, sabe, né? Hoje, a gente vê só aquela parte, organização criminosa, o pessoal está vendendo, coitado, deixa, etc. Mas hoje nós temos abaixo, em um único, na realidade, o crime organizado, hoje ele está organizado, está muito organizado. Hoje, lavar dinheiro, tráfico de pessoas, descaminho, contrabando, sulfaturamento, corrupção e sonegação, tráfico de drogas e pirataria. Hoje, praticamente 34% das apreensões de produtos falsos hoje
ela tem ou arma ou drogas junto, ou seja, em face da baixa punibilidade e da alta lucratividade hoje, o infrator ele busca dividir e atuar em todas essas áreas que que eu demonstrei ali. Água de cheiro, a gente trabalha com todo mundo assim, vamos fazer operação? Claro, judicialmente, conforme o Dr. Pedro comentou, a gente submete a apreciação do judiciário, com provas, etc., todos os requisitos da petição inicial, etc., e trabalha a nível judicial. Nós, e grande parte dos advogados que trabalham hoje na proteção a marcas, ou propriedade industrial, hoje ele trabalha com planejamento, que inicia-se com levantamento de mercado legal, qual é o mercado legal, para nós definirmos um plano de atuação. Trabalhamos com inteligência, hoje nós temos na nossa equipe 3 investigadores, além dos investigadores da área online, nós temos o físico presencial, aquele que vai até lá, investiga, bate na porta, tenta comprar, cliente oculto, etc. Trabalhamos com ações institucionais, que foi a nossa grande participação nesse processo todo, que culminou na ação repressiva coordenada pelo Dr. Leonardo, que é o delegado de Cordeirópolis, e o Dr. Bevilacqua. Com relação à Operação Água de Cheiro, especificamente, eu vou citar para vocês a cronologia dos fatos para entenderem um pouco que muita coisa depende de trabalho árduo antes desse processo, por parte dos entes públicos, por parte do ente privado. Em 2020, novembro de 2020, eu recebi uma ligação, até coloquei ali, é importante a gente citar os nomes do escrivão Neto, que atuava sob a coordenação do Dr. Leonardo Burger, de Cordeirópolis, Delegacia de Polícia Civil de Cordeirópolis, informando, com base em algumas denúncias, a existência de comércio ilegal por parte de alguns sellers junto ao Mercado Livre. Tá? Nós fizemos uma análise conjunta, um planejamento da operação e fizemos, após isso, uma visita em auxílio à Delegacia de Cordeirópolis. Fizemos uma visita ao Mercado Livre, tá? Onde foram apreendidos 465 perfumes. Tá? Ali, desta apreensão, seguiu-se, e aqui toda uma parte da apreensão, dessa apreensão seguiu-se um acompanhamento do mercado ilegal de perfumes, até por parte da Delegacia de Cordeirópolis. Eles compraram a ideia, entenderam que era um caso grave e que estava ocorrendo em decorrência daquela investigação, daquela apreensão, naquela região onde eles de sua competência. E dia 8/6, ou seja, 7 meses depois, após alguns contatos e alguns esclarecimentos em cima disso, às 10h30 da manhã, nós recebemos o contato da delegacia, informando que estava em operação, estava entrando na operação, aquela do estabelecimento, que era a Patini Cosméticos, né? Estava entrando uma operação onde havia existência, confirmação de uma fábrica ilegal de perfumes. Tá? Inicialmente, nós achamos que era uma fábrica, algumas como existem por aí, bem mais simples, bem mais... esse ingresso foi em decorrência de uma análise da Vigilância Sanitária, que deu apoio, da Guarda Civil de Limeira, que apoiou a operação, e da Polícia Civil. Eles pegaram perfumes em um carro, veículos que estavam fora do prédio, e a partir do momento que indicaram o prédio, tentaram buscar a fiscalização, não tiveram, já existia um indício, com base nas investigações anteriores, existia um indício de que ali era a origem de grande parte dos produtos que haviam sido apreendidos, e já havia, em 2019, outra razão social, atualmente era Patini, mas era My Life, me parece, né, doutor Bevilacqua,
já tinha havido uma outra atuação ali, com fechamento, lacração de porta, etc., também na parte de cosméticos. Eles entraram, nos ligaram e disseram: doutor, tem perfumes aqui, poderia auxiliar, vamos lá, em cima da hora, e é grande. O que aconteceu? A gente entendendo, e a parceria, eu gosto de enfatizar essa parceria, essa cooperação entre público e privado. 12h30 nós deslocamos 4 pessoas para averiguar o tamanho, para carregar alguma coisa. Qual não foi a nossa surpresa? Que tinham 3 andares de produtos de fábrica. 3 andares. Era algo muito grande. 27 pessoas trabalham na produção e coordenação dessa fabricação ilegal de perfumes, cosméticos, álcool gel, arnica, inclusive com pedidos negados da vigilância sanitária. Eles passaram a produzir e vender. E nos chamou a atenção que há mais de um ano, há quase 2 anos, eu venho apresentando uma forma de capacitação para agentes públicos, etc., e eu colocava um frasco de perfume, do 1 Million, inclusive. Eu digo: olha, isso aqui é uma falsificação grotesca, assim, o vidro não é esse formato, tal. E descobrimos lá que a origem era dessa fábrica. Detectamos que, na verdade, era a maior operação, estava sendo a maior operação de apreensão de perfumes, cosméticos e produtos de higiene e saúde ilegais da América Latina de todos os tempos, né, doutor? E aí nós deslocamos de imediato, porque, na verdade, eu representava a associação, não representava algumas marcas que ali estavam. Nós contatamos um colega do Garé, do Ortiz, né, do Garé, hoje só Garé, representante de algumas marcas, para que se somasse com a gente nessa operação. Tá? Até porque também a estimativa de custo dessa logística, dessa disponibilidade que a delegacia informou que realmente não tinha, pelo volume que se encontrou lá dentro, esse apoio, a gente avocou a responsabilidade disto para nós, né? Então, fizemos análise dos 3 andares de fábrica e estimamos a necessidade de uma série de carregadores, 16, 17 carregadores, e 4 carretas para transporte. 4 carretas. Não eram caminhões simples, eram carretas para que a gente pudesse transportar toda a mercadoria apreendida em maquinário. Caixas, embalagens de perfumes prontos para venda, produtos. Quer dizer, e a distribuição era Brasil, foco mais São Paulo, claro, mas ela atingia todo o Brasil. Tá? E nós nos colocamos também na condição, com a anuência do delegado Leonardo, do Dr. Bevilacqua, como depositários dos produtos. Por quê? Porque o volume necessário, o espaço necessário para depositar mais de 2 milhões de unidades, 6 máquinas de envasamento, era enorme. Então, a iniciativa privada, nós, através da DPEC e do Garé, nos avocamos a possibilidade de nós ficarmos com esse depósito. A partir disso, dessas mercadorias, a partir disso, o Dr. Bevilacqua, que vai expor a seguir, seguiu com uma forma excepcional todo o processo de sentença de primeiro grau, ação civil pública, denúncia na esfera criminal, etc. E em 16/8, tá, proferida a sentença de primeiro grau. E aí eu digo que, se vocês analisarem a cronologia de datas, né, doutor, eu acho que dificilmente eu vou ver na minha vida ainda um andamento tão célere que foi dado por todos, tanto pelo Judiciário, como principalmente pelo Ministério Público também, o Judiciário, a esse processo que o doutor Bevilacqua depois vai ter a condição de expor melhor, até porque, em alguns casos, de sigilo, etc., ele adianta nisso. E em 12 de 2021, agora em dezembro, ou seja, 6 meses depois, nós conseguimos
efetuar a destruição de todos os produtos apreendidos, de forma ambientalmente correta, foi reutilizava em cooperativas uma parte do que poderia ser utilizado desses produtos. A quantidade foi muito grande. Eu pediria, se possível, que o Silvano... Você consegue agora, Silvano, por favor? Mais de 55 toneladas de perfumes e frascos, embalagens, rótulos, entre outros, foram apreendidos e destruídos no estado de São Paulo. A apreensão dos produtos, considerada a maior já realizada na América Latina, foi promovida pela Associação dos Distribuidores e Importadores de Perfumes, Cosméticos e Similares, ADPEC, com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, e liderada pela Polícia Civil de Limeira, em parceria com a Vigilância Sanitária e o GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Já a destruição dos produtos e insumos apreendidos após autorização judicial foi promovida pela ABPEC, com o apoio da ADPEC. Ao todo, foram apreendidos e destruídos 2,7 milhões de produtos ilícitos, avaliados em 12,8 milhões de reais. Esta iniciativa realizou a descaracterização adequada dos materiais, sempre respeitando as legislações ambientais e a gestão sustentável dos resíduos gerados. Parte dos materiais será destinada para uma cooperativa de reciclagem. A ABPEC trabalha há mais de 10 anos em parceria com o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e com a ADP e o contrabando dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Lembre-se, além do prejuízo econômico para o país, produtos ilícitos podem causar sérios problemas à saúde dos consumidores. Vocês viram ali um breve vídeo que foi veiculado nas mídias sociais e matéria do que foi feito, né, de destruição, ou seja, volto a dizer, foram 3 meses para a sentença de primeiro grau, 6 meses para a destruição dos produtos. Então, isso é um trabalho, e aí eu cito, um trabalho de cooperado entre todos, o que possibilitou que se tivesse todo o êxito, né, o êxito em todo esse tipo de operação. Tivemos ainda aqui entidades, Polícia Civil de Corderópolis, Secretaria de Segurança Pública, Vigilância, GAECO, a Meireles e a ADPEC, a ABPEC, que é a Associação ligada à Fiesp da Indústria Nacional, e a Garé Advogados. Ou seja, o que eu queria, minha parte para finalizar, algumas fotos do estabelecimento, tá? Só tomei liberdade de excluir as pessoas ali. O volume era extremamente grande, são 3 andares iguais a esse, com máquinas aqui de vazamento. Então, aqui nós temos... Já podem ventilar de verificamos aqui os tonéis de uma milha, um Ferrari, era assim que eram invasados nas máquinas acima, eram 6 máquinas dessas de vazamento que eram ocorridas. Então, apenas para finalizar a nossa parte, dizendo assim, a proteção da marca, as ações de marca, mas também as administrativas, através de Receita Federal, que são grandes parceiros, Polícia Civil, Ministério Público, Receita Federal, PRF, muita apreensão da PRF também. Hoje são os grandes parceiros nesse combate à ilegalidade, defesa de marca, defesa das fronteiras também do país. Então, hoje, eu costumo dizer, não só foi um exemplo de celeridade processual pela condução que foi feita, mas também foi um dos maiores exemplos da importância de um trabalho cooperado entre público e privado, tá? Público e privado, onde a gente público-público, e privado-privado. Como eu digo público-público? Como eu disse, Ministério Público, Delegacia, Vigilância Sanitária, todos trabalhando
dentro da sua competência, o que auxiliou em todo esse processo, com respeito, harmonia, sem vaidades, egocentrismo, inclusive privado. Por que eu coloquei privado? Nós estávamos lá, convidamos um escritório, entre aspas, concorrente, mas de também um excelente escritório, o Dr. Garé, para que fizesse parte conosco, não foi a primeira vez, fizesse parte conosco da operação. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar de uma forma onde respeito, harmonia, ausência de vaidade, de egocentrismo, e um trabalho sério, direcionado, a gente consegue atingir o bem comum. E a todos os participantes que trabalham no combate na proteção à propriedade industrial, vocês podem ter a certeza. Os entes públicos que nós temos no Brasil hoje, eles são sérios, principalmente esses que eu citei, atuam de uma forma muito coordenada. Eu cito a própria Anvisa, a Anatel, nós temos um trabalho forte com a Anatel. Quer dizer, então, hoje, a todos vocês que pretendem atuar, que atuam nessa área, eu digo assim, hoje nós temos um grande parceiro, que é o ente público. E isso a gente pode, com planejamento, com seriedade, atingir resultados maravilhosos. Tá? Cito ao final uma frase que é dita, coloquei, Dr. Manuel Manta, tá? Juntos seremos sempre mais fortes, isolados apenas palavras. Ele é o diretor executivo, o presidente, o diretor executivo da ADPEC, e que hoje, infelizmente, está hospitalizado em face da Covid, lutando aí para essa semana, infelizmente, morreu um pouco de processo, hospitalizado, mas estamos torcendo para que ele saia, porque é um grande combatente da ilegalidade. Tá? Desculpe se me excedi um pouco, afinal, qualquer coisa esclarece suas dúvidas, mas agora, certamente, a doutora Bevilacqua vai nos dar uma excelente explanação do que motivou o sucesso desse processo todo. Tá? Obrigado a todos. Muitíssimo obrigada, doutor Flávio. Excelente explicação, muito prática, com muitos dados, a gente se sentiu dentro da operação. Vou passar a palavra para o doutor Luiz Alberto, e aí acho que depois a gente dá a palavra para os alunos para vocês debaterem. Pode ser assim? Posso fazer uma pergunta que foi curiosidade, completa curiosidade. Eu faço as intervenções mais cretinas aqui no curso. Foi uma conversa que eu tive com a Caroline até. Esses perfumes, eles estavam sendo vendidos online ou por camelô? Em todas as distribuidor, em lojas, mas um volume... Lojas também, mas forte no comércio online. Forte online, né? No comércio online. Forte. Com preço abaixo. Então, tinha sido monitoramento. Eles trabalham desvirtuando algumas palavras-chave, mas trabalham com imagens. E aí, sim, é um trabalho de violação de imagem, né? Da exclusão. Eles não citam a marca, mas vinculam a imagem, que é de propriedade da empresa, e a gente faz trabalho de exclusão dessas ofertas, mas grande parte dele estava sendo vendido também no comércio online. Mas corria o risco, então, de eu comprar um perfume Dior, por exemplo, achando que era um perfume do lado de Limeira, achando que era um Dior de verdade? Ou o preço... Não, o preço Dior era pior, alguma coisa assim? O preço era mais baixo, mas corria o risco. Se não havia uma atenção, corria o risco. Basta dizer... pelo volume de produção deles, eles tinham uma vazão muito grande de venda. Foi a maior fábrica da América Latina de todos os tempos. Depois nós tivemos uma outra no interior de São Paulo. Me parece, resta de grandes fábricas médias, não tanto como do porte da Pastini, mas resta mais uma aí que nós já estamos também no encalço. Opa, vamos acompanhar, coloca lá no grupo de WhatsApp, o dia que forem fazer apreensão, que quiserem, né? Vamos sim, Isabela. Obrigada, desculpa a intervenção. Professor Luiz. Obrigado, é um prazer, parabéns ao Dr. Flávio, grande parceiro no combate a esse tipo de criminalidade, né?
E é um prazer poder aqui comungar com vocês, passar um pouco da experiência da vida real forense, porque nosso trabalho no GAECO, muitas vezes, não o nosso, o meu, mas do Ministério Público Brasileiro, não recebe a atenção social devida, e é a sociedade que a gente tem que prestar contas, e comungar, compartilhar as experiências, os sucessos, as derrotas, os erros e acertos com uma discussão aqui acadêmica é muito importante para a gente. O Dr. Flávio muito bem falou, né? E usou a frase do amigo dele, juntos somos mais fortes, e isso é mais pura verdade. Eu sou testemunha dessa união de forças com a iniciativa privada desde 2006. Tá? Eu estou no GAECO, no Grupo de Combate ao Crime Organizado, desde 2006, né? No Núcleo de Campinas, não existia Piracicaba. Em 2008, eu tive o privilégio de ser o secretário estadual dos GAECOS, coordenando todos os GAECOS do Estado, e ali foi o primeiro contato que eu tive com a questão de contrafação. Lá o Quinchon, 25 de março, isso me levou, inclusive, para Washington, né, o USPTO, um curso lá, e onde os brasileiros passaram vergonha, eu digo isso porque eu era um dos 40 promotores convocados mundo afora para tratar do tema, e ali a falsificação de softwares da Microsoft, com vendas por valores pífios, na 25 de março, em outros locais do Brasil, me envergonhava, né? Eu passei a vergonha de ver a foto do investigado, num congresso para todos esses promotores, ter que me manifestar sobre o que o Brasil fez em relação àquele indivíduo. E fez muito pouco na época, né? Isso é vergonhoso. Talvez o Dr. Flávio agora entenda do porquê que eu, juntamente com as outras instituições, sobretudo o Dr. Leonardo, que eu digo, ele foi no mínimo 50% da eficácia dessa punição, o delegado de polícia, por que eu fui de forma voraz em cima desse pessoal? Porque no Brasil se joga no 100 para levar 50. Não que tenhamos imputado crimes não cometidos, mas tentamos aplicar para esses indivíduos tudo aquilo que está em vigor no Brasil. Tentamos aplicar o que existe na parte administrativa das multas, na área civil, nós vamos exibir aqui, e na área criminal, em todos os delitos que eles permearam, e acredito que sim, que incorreram nesses crimes, e só pedimos à Justiça a aplicação efetiva dessas normas, dessas penas previstas, né? Porque o ataque a esse tipo de organização criminosa, brando, né? Cachorro que não tem dente para morder forte, eles voltam e voltam mais fortes ainda. E mesmo com tudo isso, doutor Flávio, nosso sistema de inteligência aqui já está ouvindo dizer que eles querem, né, o pessoal do setor ressuscitar, né, esse tipo de fábrica aqui dentro, mesmo com as penas que enfrentaram ou que talvez vão enfrentar penas maiores, porque eu recorri para dobrar as penas aplicadas, né? Eu vou tentar aqui compartilhar, né? Eu pergunto a vocês, está compartilhado? Vocês estão vendo o PowerPoint, sim ou não? Por favor. Está entrando. Começando. Ainda não está compartilhado, não. Não? Aí entrou agora, mas entrou em modo trabalho. Deixa eu ver agora. E agora? Sim, agora está bom. Tá bom. Primeiramente, né? Está aparecendo só a tela Operação Água de Cheiro, certo? É isso que vocês estão vendo. Isso. Então tá certo. Sim. O doutor Flávio, obviamente, tem um trabalho de bastidor muito importante, na verdade, representando as instituições que nos ajudaram. Eu já tive esse tipo de auxílio, né, em relação à parte da contrafação de softwares, na época em São Paulo, e também, sobretudo, na parte da adulteração de combustível, que é a minha especialidade em pegar organizações criminosas que atuam no ramo de adulteração de combustível, né? Grandes organizações criminosas, milhões, até bilhão envolvido, com lavagem de capitais,
E se a gente não tem o apoio logístico, a informação de bastidor das associações, das empresas vítimas, o trabalho fica muito mais difícil, né? Esse foi coroado de êxito graças à atuação, né, das empresas, das associações e do bastidor feito pelo Dr. Flávio, contato imediato que foi feito conosco, em viabilizar, porque o Estado não tem condições materiais de obtenção de caminhões, de obtenção de empresas para incinerar e etc., tudo muito custoso, com recursos muito limitados, né? E o sucesso de muitas das operações se verificaram por causa da dedicação pessoal dos seus membros. Como ele bem falou, e não é puxando a sardinha para o setor público, mas o Brasil, se não fosse as firulas de nulidades que a gente tristemente enfrenta e presencia lá em Brasília, nós seríamos uma potência, né? O Brasil é a justiça da terra das nulidades. Não se discute a culpa e vai se discutir firula, obviamente a impunidade aflora. Quando você zela por isso, na área da justiça, com celeridade processual, com prova robusta, o trabalho vem, a pena vem, a punição chega e se muda vidas. E é isso que eu tento primar na minha carreira, tentar mudar vidas. E não, vidas que eu digo é tirar criminoso da rua, é proteger a sociedade, é não permitir, como no caso em tela, que inúmeras pessoas comprando um perfume, que ele sabe que não é um Calvin Klein, não é um Tommy, né? Enfim, ele sabe, ele pagou R$10 naquilo, mas está manchando, ele não sabe o risco que ele está correndo em relação em termos de saúde pública em aceitar a compra desse tipo de material, né, falsificado. Então, por mais que aí como eles foram descobertos dentro de Limeira, é triste dizer que 2 anos atrás, acho que 2019, este mesmo investigado foi flagrado, não com essa quantidade de perfumes, mas foi flagrado na outra empresa dele, onde quase que foi para o arquivo, por um entendimento de que aquilo era um crime de marcas, ou seja, não, aqui não estamos discutindo organização criminosa, nós não estamos discutindo crime contra a saúde pública, não, nós estamos discutindo aqui uma ofensa à empresa de perfume que entra em equação. É triste, eu discordo com o devido respeito desse posicionamento, porque ali não se adulterava tão somente a marca. Ali estava se adulterando produto não fiscalizado, produto ruim, produto que não pode ser aplicado na pele humana e etc. Ou seja, é um assunto de Estado, assunto de saúde pública e que se coloca um número indeterminado de pessoas em risco, né? Então, vejam, ele já tinha sido preso em flagrante, solto, com uma ação penal por um delito só, e a situação chegou ao meu conhecimento pela manhã, onde um pelotão da Guarda Municipal local, eu sou promotor do meio ambiente aqui também, informou que haveria suspeitas de produtos químicos depositados de uma forma ilegal. Era assim que chegou para mim, né? Perguntaram se o delegado podia entrar em contato, entrou, o delegado falou, olha, vamos fazer uma campana, dar uma olhada, eles estão dificultando a entrada. Foi assim que chegou a mim, né? E eu disse, olha, fiquem tranquilos, o promotor do meio ambiente aqui e o GAECO estão à sua disposição, podem fazer a fiscalização, se necessitar de mandado, me telefonem, que agora cedo mesmo a gente vai atrás disso. Minutos depois, o delegado me telefona dizendo, olha, a questão ela foi muito maior. Puxamos o rabo de um dinossauro, doutor. Se o senhor gostaria de vir aqui, eu não pude ir no local no momento, mas o senhor vai ficar impressionado, a questão é gravíssima. A foto que está aí é da denúncia desse mesmo indivíduo, ela é pública, de um fato ocorrido em março de 19. Veja que ele foi denunciado aí tão somente por um crime de saúde, né? Antes discutindo que era um crime de marca, a questão bateu no gabinete do procurador-geral, graças à atuação do doutor Daniel Fontana, promotor local aqui criminal, foi severo em denunciá-lo. Está respondendo ainda por esse crime. Foi solto e a vida continuou. Vejam que a ausência de prisão incita o cidadão a reiterar. Ele saiu da cadeia, brevemente, com um flagrante, no dia seguinte, e aí já engendrou o esquema hercúleo faraônico de produção em alta escala industrial de vários perfumes, colocando um número de cidadãos em risco aí que não é possível a gente calcular.
vejam, com essa investida da polícia no local, e aí foi montado com os contatos a toque de caixa, como se diz, geralmente não se funciona força-tarefa a toque de caixa, mas assim, doutor Flávio, polícia, eu entrei em contato também com a Anvisa, pelotão ambiental da Guarda Municipal, Prefeitura Municipal, GAECO, Promotoria do Consumidor, todos em um único dia sendo contactados para tomar providências em suas searas de competência em relação ao que foi apreendido. E está aí as marcas, né? A colega até bem perguntou, acho que foi a Isabela, olha, vendi em loja. Está aí a contrafação, né, dos produtos. Vejam, caixas com as marcas internacionais, que, obviamente, se sai por R$10 aqui, vai para uma prateleira em São Paulo, se comercializa por 80, por 100, por 200, né? O menos informado paga e leva gato por lebre. Obviamente, o risco que ele vai correr na hora da aplicação do produto, né? Só nós não iríamos saber. Então, essa força-tarefa foi ocasional, né? Pelo menos para a parte quando eu fui acionado. Quando eu vi a magnitude da apreensão, eu falei, é tiro de canhão. Não podemos tratar como uma atuação normal em inquérito policial, é questão de GAECO, já em contato com o gabinete do procurador-geral, já saiu a minha designação da atuação do nosso núcleo, porque a gente só atua com a autorização do procurador-geral para investigar organização criminosa, que, a nosso ver, era e é, embora o juízo não tenha entendido. Então, vejam as instituições que participaram aí, né, desse caso. Polícia Civil, a Guarda Municipal, o GAECO, a Vigilância Sanitária, o apoio, né, da FNCP, das associações, o Dr. Flávio já falou, a CETESB, que esteve no local, autuou, constatou a ausência das licenças, a Promotoria do Meio Ambiente e mais, né? Até, eu não sei se é de conhecimento do Dr. Flávio, o FBI foi acionado porque nós temos um mútuo auxílio em relação às autoridades internacionais, sobretudo o pessoal do FBI e o DEA, que estão sediados em São Paulo, né? Porque havia um flanco de informação de que havia patrimônio em solo americano, e imediatamente acionei, né, com um grande auxílio, que eu acho que o doutor Flávio conhece, o Rodrigo Dias, né, grande advogado, que é o funcionário do consulado americano, que não mediu esforços de acionar e me mandou um relatório. Eu não posso mostrar o relatório aqui, né, mas a Polícia Federal Americana diligenciou de pronto para buscar a informação que eu necessitava. Então, vejo que, mesmo ocasionalmente, quantas instituições, inclusive internacionais, né, fizeram parte aí para, não somente, combater o crime organizado. Eu, por questão, embora sensitive but unclassified, que é a nomenclatura que eles usam para top secret ou não, eu não vou mostrar aqui o relatório, é só o cabeçalho do Dr. Rodrigo enviado a mim em relação a esse caso em específico, né? A esse caso em específico. Portanto, o auxílio das marcas foi salutar, as marcas se habilitaram no processo, concordei imediatamente, daí a cópia de parte da petição inicial deles. Vejam as marcas envolvidas, né? E, como bem disse, foi a maior apreensão da América Latina. Nós não sabíamos que aquilo era daquela forma e daquela magnitude, né? Então, é de suma importância as marcas ajudando o Ministério Público, habilitando-se nos autos, as associações nos subsidiando com informações de impacto. Eu recebi estudos da classe em relação aos malefícios que os perfumes falsificados podem causar a título de saúde pública. Eu tive logística, eu tive local para se colocar esses produtos contrafeitos e a posterior destruição desses materiais. Isso é muito importante, porque os juízes relutam, às vezes, de apreender grandes quantidades, e é triste dizer, por falta de condições materiais, de onde nós vamos guardar? Nas apreensões de combustíveis que eu fiz, foram várias, de milhões de litros de solvente para falsificar gasolina em solo brasileiro, né? Vindo com nafta da Bolívia, né? A gente tinha que colocar aquilo em algum lugar. Quem ajudava a gente eram as associações, né? Elas recebiam o produto, colocavam em caminhões, colocavam em garagens, pagavam por aquilo e depois a gente mandava destruir.
e eles providenciavam a incineração. Então, essa não deveria ser assim, né? Ou seja, o Estado deveria, mas o Estado brasileiro ele pena muito com a destinação de recursos públicos, sobretudo para a justiça, né? Sobretudo para a justiça. Então, tá aí, eu exibo partes, né, somente de peças que não estão cobertadas por sigilo, né, peças minhas, documentos privados que não estão, porque o sigilo, né, que foi decretado na ação civil, posteriormente a liminar, então, frise, não está aqui sendo exibido nenhuma peça sigilosa, nenhum extrato bancário, nenhuma declaração de imposto de renda ou teor de depoimento cobertado pelo sigilo, que fique bem registrado isso na gravação. Então, tomamos a medida em relação a já em denunciar, porque eu tenho experiência própria na justiça, réu preso com volume de provas, como era o caso nosso. A morosidade processual é uma realidade e isso gera soltura, gera liberação do preso, e aí ele tem condições de sumir, de alterar evidências, de sumir com o provento criminoso, e isso não é bom para o processo. Estou dizendo que, no caso em tela, eles fizeram isso, mas eu primo pela celeridade. A celeridade era laudo pericial, testemunhas poucas, né? Rapidez no oferecimento da denúncia. Por isso que em menos de 90 dias, não quero, né, jogar confete ao GAECO de Piracicaba, isso tudo se deu, foi possível, essa rapidez, por esse esforço em comunhão com essas entidades que eu lhes disse. Se não houvesse isso, não teríamos uma ação penal com uma condenação em 60 dias. Né? Em 60 dias, a condenação. Então, ofertei denúncia, fui eu que a fiz, né? Junto com a nossa equipe do GAECO, para os delitos que entendíamos terem se consumado. Crime de organização criminosa, 4 ou mais que se unem com o fim de forma integrada, organizada, orquestrada, né? Pode pegar uma pena de 4 a 10 anos de reclusão, foi imputada a organização criminosa, porque, a nosso ver, já adianto que o juiz achou que não houve organização criminosa, estavam unidos em concurso de agentes, recorremos disso, estamos confiantes em reverter, mas o juiz entendeu que eles eram aí empresários do ramo da clandestinidade, ocasionalmente agindo com distribuidores. A pergunta da colega até foi muito oportuna, em relação, era em e-commerce, sim, em e-commerce, mas muitos, nós prendemos no local lá, distribuidores, né? Eles enchiam seus porta-malas, iam para seus nichos comerciais e faziam distribuição. Esses distribuidores, nós obtivemos provas que não era a primeira vez que estavam lá. Então, você tem distribuidores determinados, que já têm as suas cotas, suas regiões de atuação. Você tem os fornecedores de papelão, de gráfica, para fazer caixas idênticas às marcas internacionais. Você tem aí o produto para tentar imitar, é claro, longe, não conseguiam imitar o produto original, mas tentar imitar o produto francês, americano e etc. Então, como que isso não é organizado? Isso aí não é um estalar de dedos que se monta no WhatsApp, um grupo, e vamos fazer. Isso demanda coordenação, conhecimento, know-how, o que nos mostra que há uma organização criminosa. Né? Não é só aquela organização criminosa, a PCC ou mafiosos, que devem estar tipificados nessa situação. Crime de saúde pública de suma importância, né, que ele viesse à tona e veio. Vigilância Sanitária e CETESB atestando, olha, não há licença para nada. Eles tinham licença para caixa d'água e controle de pestes, só. O resto, eles não tinham licença alguma para cosmético e para medicamento, porque a arnica que lá foi apreendida junto com o gel era medicamento. Álcool em gel também em tempos de pandemia, sem controle algum dos órgãos de licenciamento, obviamente colocam um sem número de pessoas em risco. Então, incluímos eles no crime de saúde pública, né? Que tem penas aí, embora previstas até 15 anos de reclusão, o Supremo disse que é desproporcional e manda aplicar a pena do tráfico, né, de 5 anos. A pena do tráfico, então, seria aplicável aí. O crime ambiental era claro, a agência ambiental ali esteve, falou, não tem licença para ter esses produtos químicos aqui, colocamos o crime ambiental, foram condenados por isso, e também contra a relação de consumo. Obviamente que o destinatário final, que é o consumidor, né, é o mais prejudicado aí. Né?
Ah, mas o cidadão também dá despertão, né? Ele sabe que ele está pagando num Calvin Klein R$10, num Tommy R$10, R$15, então ele sabe que ele está levando gato por lebre. Será? Né? Será? Por que esse nicho é tão sedutor? Eu não vejo ninguém falsificando Ferrari, McLaren, Mercedes, Citation, Gulfstream. Eu não vejo ninguém falsificando. Né? Eu vejo falsificando isso aqui, né? Que é de fácil distribuição e que engana. E que engana, tem potencialidade de enganar o consumidor menos instruído. E essa aí dá o lucro exorbitante, que não se recolhe imposto, que se permite a lavagem de capitais, que se incita a receptação de carga ilícita e assim por diante. Então, sem números de outros delitos isso fomenta. Então, com devido respeito e entendimento do magistrado, assim, uma organização criminosa por detrás, para se concretizar tudo isso que foi localizado. A prisão preventiva saiu de imediato, foi decretada por um outro juiz, né? Prendeu-se os donos da fábrica e os distribuidores. Né? Se isso não bastasse, instamos a promotoria do consumidor e, juntamente com ela, entramos com uma ação civil pública, sempre em dois flancos. Não adianta só combater no âmbito criminal, porque algum tipo de habeas corpus, ou uma soltura, uma nulidade que ocorra, vai tudo por terra. Né? A Lava Jato hoje, triste registrar aqui, né, que a Lava Jato foi aniquilada pelos tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal Federal, e, a meu ver, injustamente. Mas, se não fossem os procuradores da República que tivessem agido no âmbito civil da Lava Jato, nós estaríamos devolvendo dinheiro público da Petrobras para muitos dos réus lá. Então, sempre em dois flancos, eu sempre procuro, se não for a minha atribuição, bater na porta da outra promotoria e falar, olha, eu preciso da sua atuação no âmbito civil, e lá nós tivemos um êxito maravilhoso, que foi o bloqueio de R$500 milhão, liminarmente não revertida, né, para futuras indenizações. Veja, R$500 milhão, está aí cópia da liminar, não há problema nenhum, a liminar foi noticiada na época, em dizer da liminar, inclusive no âmbito civil, o sigilo foi decretado a partir daqui. Então, aí está a liminar do magistrado, foi distribuída a 4ª Vara Local de Limeira. Então, vejam que 23 de junho de 21, está aí a minha cópia da denúncia, só da parte dispositiva, nós ofertamos ação penal. E nós tivemos condenação em 16 de agosto de 21. Realmente é um recorde, doutor Flávio. Eu também fiquei impressionado. Também parabenizo o magistrado presidente, doutor Guilherme Lopes Lamas, né, que, embora não tenha acolhido totalmente o nosso pedido no âmbito penal, foi muito rápido em marcar uma instrução, né, e ouvir as testemunhas e proferir sentença brevemente. Um processo desse, doutor Flávio, que está aqui, não me deixa mentir, leva, em média, no Brasil, 2 a 3 anos em primeiro grau. 2 a 3 anos em primeiro grau. Com o réu preso, às vezes, 1 ano e meio. Né? O meu maior medo era que eles fossem soltos. E, infelizmente, né, foram soltos na sentença pela pena que o juiz aplicou. Né? Vejam que um dos donos da empresa foi condenado a 4 mais 3, 7 anos e meio de cadeia, né? E a esposa um pouquinho menos. Nós estamos pedindo acima de 12 anos de cadeia. Tá? Recorremos ao tribunal, um dos réus tem idade mais avançada, talvez o magistrado tenha se sensibilizado por causa disso, mas só pelo crime de saúde pública, que ele não reconheceu todos, pelo crime de relação de consumo, né, e o crime ambiental, ele aí fixou penas que chegam a 7 anos de reclusão para o dono da empresa, em 2 meses de processo. Obviamente que nós recorremos ao Tribunal de Justiça, está aí, pedindo o reconhecimento da organização criminosa, né, e pedindo o reconhecimento do outro crime de saúde pública, porque negou-se, né, o entendimento do magistrado, a gente respeita, de que a arnica, o álcool em gel, a arnica é medicamento, assim dito pela própria vigilância sanitária. Ela é medicamento. E perfume é cosmético. Então, nós vamos travar uma batalha nos tribunais. Doutor Flávio, se o senhor quiser ficar atualizado, ontem entrei no processo, Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer
nos exatos termos do meu recurso, para condená-los por todos os crimes. Fiquei muito feliz, né, da lavra do procurador Dr. Paulo Marco. Vi ontem isso. Agora o relator vai chamar pauta, ou seja, vai marcar o julgamento final. Se nós ganharmos o recurso, essa pena vai subir, vai provavelmente quase que dobrar, né? Então, a repercussão foi nacional, né? Foi nacional, como bem dito. Essa notícia aqui, que eu vou apresentar do G1, eles falam em 1 milhão de frascos, etc., mas depois da contagem final, nos autos, entendeu-se, concluiu-se que foi muito mais. Mas a repercussão foi muito grande, né? Mais de 1,2 milhão de perfumes falsificados, mas ali das unidades, além de perfumes, tinha arnica, álcool em gel, pomadas, etc. Então, todo o acervo estourou os 2 milhões, né? O que é muita coisa. Uma cidade de Limeira, somos aqui uma cidade de 310 mil habitantes, né? Com 10 juízos. Não é para ter uma produção em larga escala dessa forma, às barbas das autoridades, de alguém já reincidente, né? No modo, em termos de reiteração de delitos. Então, vejam, o delito mal combatido, ele gera reincidência. A falta de rigor da primeira vez, se ela tivesse sido aplicada em 2019, certamente nós não teríamos essa fábrica desse tamanho, né? Ou, dependendo da ousadia, mas, em suma, a repercussão foi grande, né? Isso é positivo, porque a sociedade reagiu. Que absurdo, como é que um negócio desse que entregar para o Brás, para 25 de março, para lojas no interior, era uma verdadeira central de distribuição. Por essa razão, nós ingressamos. E já enveredando ao final da minha fala, as consequências dessa criminalidade, material que, inclusive, recebemos aí, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, para que vocês saibam o volume de dinheiro envolvendo contrafação, falsificação de produtos de toda sorte, desde tênis, softwares, perfumes, enfim, marcas, a parte de CDs, né? O e-commerce. Hoje o GAECO tem um subgrupo que chama-se, né, Cyber GAECO. Grande amigo meu está à frente, eu acho que o Dr. Flávio conhece, o Dr. Richard Gantus, né? Nós temos um Cyber GAECO, porque a fraude e a venda no e-commerce ela é violenta. Então, vejam a magnitude de dinheiro que circula com essa criminalidade. E, segundo informações, né, de órgão atrelado à ONU, cerca de 250 bilhões de dólares por ano são movimentados nesse ramo, né? Então, não é para marcas e empresas privadas quererem proteger os seus lucros. É porque incita-se a prática de crimes globais, né? De crimes globais, 250 bilhões de dólares por ano, que não tem captação de recursos públicos, ou seja, não tem imposto em cima, incita outros delitos, como crime de escravidão, porque você pega fabriquetas lá em São Paulo, no Brás, etc., com bolivianos, colombianos, venezuelanos, em redução análoga a escravo, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, etc., esses males não são computados, a sociedade sente devagar. Então, tratemos coisas graves com respostas graves. Por isso, da atuação que entendi por bem, em 2 flancos, 3, na verdade, administrativo, criminal e civil, né? Penas severas, nós vamos lutar para que esses malfeitores fiquem muitos anos na cadeia. Para quê? Para que o crime não compense. No Brasil, infelizmente, a corrupção bate à porta das instituições, porque para os criminosos no Brasil o crime ainda compensa, né? A exemplo da Lava Jato, que a sociedade se levante e apoie as autoridades com passeatas, etc., para que outras lava-jatos venham, né, à tona. Mas, infelizmente, eu lhes comunico que a notícia não é boa. Congressistas, grupos econômicos e mídia, todas desmontadas aí com um caminho contrário, né, a isso, imputando abusos, mas é salutar. E o exemplo da Água de Cheiro é prova viva de que força-tarefa com instituições sérias, com as vítimas e instituições privadas sérias, resulta em algo muito bom para a sociedade. Muito obrigado. Era o que eu queria passar de recado a vocês. E
Quem quiser alguma outra informação, meu e-mail funcional está aí. E foi, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar com vocês uma experiência prática no combate ao crime organizado no Brasil. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada. O senhor e o doutor Flávio dão um testemunho de que a gente não tem que ficar se contentando em ouvir que somos o país da impunidade, né? A gente tem dado os passos pequenos, mas vamos dando os passos que podemos no caminho contrário para mostrar que aqui sim é punido quando quando infringe-se a lei, as autoridades fazem o que é possível para punir. E, além disso, a importância da cooperação da sociedade, né, da participação da sociedade apoiando, porque são poucas autoridades e a sociedade é muito mais volumosa. Então, faz muita diferença ter o apoio da sociedade nesse combate com o outro lado, né, com o lado negro da força, digamos assim, que é bem forte, é bem estruturado. A gente não imagina, aqui no grupo mesmo, a Patrícia falando, estou impressionada, o Brasil não é para amadores. E não é mesmo, o crime se desenvolve muito rápido. Eu vou pedir para o senhor tentar encerrar o compartilhamento de telas. É que eu estou tentando... Aqui, achei. E aí eu vou dar a palavra para quem quiser perguntar. Eu não estou vendo perguntas efetivamente no grupo, aqui no chat, são mais comentários. Caroline, me perdoe, Flávio Meirelles, só complementar. E saiu, doutor. Só complementar um pouco aí, e corrigir uma omissão, tá? Aqui. Eu citei órgãos públicos, como eu disse, Ministério Público, e aí saliento, como o doutor Bevilacqua bem comentou, o CyberGAECO, né? O CyberGAECO tem uma atuação sensacional, o doutor Richard em especial, que é quem mais nós temos contato, ele vem com um projeto de ações disruptivas sensacional, inovador e sensacional no estado de São Paulo, e ele fez um trabalho, até nós demos esse apoio para ele de monitoramento com motores, com ferramentas tecnológicas, no início da pandemia, para o comércio legal de álcool gel, luvas cirúrgicas, oxímetro, todo esse trabalho que explodiu no início da pandemia, de comércio legal, oferta de produto não registrado, etc. E o Cyber fez um trabalho excepcional nesse sentido. Tá? Entre as entidades que eu citei ali, como eu disse, parceiros, Ministério Público, PRF, etc., Receita Federal, Polícia Civil, e Anvisa, Anatel, etc., tem aqui, até me perdoe, Elton, grande amigo, o INPI também, além de ter dentro da sua competência, a parte de registro, de trabalhar com a preservação de direitos, análise, como bem o doutor Pedro anteriormente citou, uma análise criteriosíssima de registro de patentes, de marcas, etc. O próprio INPI aderiu já há alguns anos num projeto cabeçado pelo doutor Elton, que a gente teve a oportunidade também de apoiar na inspiração dele, a gente trabalhar junto na criação desse projeto. É o Diretório de Marcas, é um diretório dentro do site do NPI, não destinado a advogados, destinado só a agentes públicos, onde o cadastro é feito ali pelas entidades, pelos advogados que atuam na proteção, se colocam ali os contatos desses advogados, eventualmente alguns manuais de identificação de produtos, etc., dentro do site, dentro desse diretório de marcas, que só tem acesso os agentes públicos. Só esses agentes públicos, após a autorização e o cadastramento dele, da identidade e dele como agente, só eles têm acesso a essas informações para nos contactar de imediato, contatar todos os advogados, os representantes ali cadastrados. Vejam bem, não é o representante que administrativamente conduz o registro da marca, do depósito da patente, não. São aqueles que são aptos a atender na questão de laudos, desse processo todo com ênfase na proteção. Tá? Então, o INPI também é um grande parceiro aí dessa área. E dizer que
conforme o Dr. Bevilacqua falou, só para encerrar hoje, daqueles 200 e poucos, 290 bilhões da OCDE, 190 bilhões é a estimativa de perdas informadas pelos setores aqui no Brasil. Em 2020, 190 bilhões e 90 bi, estimado 40% de carga tributária, 90 bilhões de evasão fiscal. Por isso que não só esses entes que eu falei, públicos do Brasil, mas nós temos também aqui no Brasil o Hans Aeb, da Suíça, a Angélica, do Reino Unido, a Amandine e a Melanie, do governo francês, e o Rodrigo Daniel Ekman, que é o promotor que agora está no Texas, e o Rodrigo Dias, que o Dr. Bevilacqua, o Rodrigo Dias era meu sócio, foi nosso sócio aqui no escritório antes de entrar. Eu digo que a idade é um filho, né? Mas é um querido irmão que a gente tem, um profissional excelente também. Ou seja, todos os países também têm, como eu disse no início, é o ícone. O Brasil é um dos ícones mundiais de pirataria. Eles estão de consumo de pirataria e produção, eles estão atuando fortemente no Brasil. E a todos vocês que, porventura, que estão assistindo, que, porventura, tenham necessidade de alguma informação, de algum apoio, certamente pelo menos essas pessoas, existem mais, mas me veio à mente agora, da Suíça, do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, eles estão aptos a dar todo o apoio que a gente necessita. Perfeito, doutor Flávio, muitíssimo obrigada. Eu vou dar a palavra nesses minutos finais para a Patrícia, acho que foi quem primeiro levantou a mão para fazer a pergunta, enquanto eu vejo se aqui no chat tem alguma. Obrigada, professor. Eu queria, antes de mais nada, a minha primeira colocação é para ti mesmo, Caroline, porque eu estou me sentindo assim, privilegiada do aprendizado e de você ter reunido essas pessoas incríveis aqui. Antes de mais nada, para você, minha admiração, porque realmente você foi primorosa com essas pessoas maravilhosas aqui. Eu aprendi muito, foi uma lição de Brasil, né? Acho que todo cidadão aqui, toda pessoa que entende, porque a gente vai na rua, vai no camelô, a gente abre os sites e falar aqui sobre Mercado Livre. Imagina, são os sites que vendem os produtos, a gente não imagina que esse perfil desse tipo de fornecedor possamos estar aqui com pessoas comercializando pela internet produtos falsificados. Isso eu fiquei realmente impressionada. Então, assim, primeiro elogio para você, Caroline. Parabéns, que você foi primorosa com essas escolhas. E, assim, muito feliz. Obrigada, Patrícia. Só para ser justa, o trabalho aqui também tem muita gente por trás, por isso que a gente conseguiu esse time estrelado para falar, né? Tem a Isabela da OMP, tem a Silke, o Silvano, a Érica da BPI, o pessoal do INPI, a Cristiana, a Adriana, é muita gente junta, por isso que a gente conseguiu esse trabalho de estrelas aqui para falar. Que bom que está dando certo. Obrigada, Patrícia. Em nome deles, eu agradeço. E eu vou assim, ser bem rapidinho com a minha pergunta, porque realmente vocês dois foram maravilhosos e eu fiquei impressionada com a colocação do esforço coletivo. Então, a minha pergunta é muito mais nessa visão, né? Porque vendo aquela sua árvore, professor Flávio, sobre o crime organizado, a gente ouve falar, mas o cidadão comum não tem essa noção, essa abrangência que vocês mostraram com relação a essa árvore que é, né? Então, imagina quem alimenta, quem está por trás dessa rede em uma empresa que já tinha tido, né, de acordo com o que o professor Luiz Alberto mostrou, já eram pessoas reincidentes, né? Então, eu fiquei muito chocada, não é para amadores mesmo. Então, são duas questões que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E até porque aqui eu sei que vários jovens aqui são advogados, eu espero que seja uma inspiração aí para essa área de atuação. Mas a minha questão é com relação ao universo da internet. Mesmo sabendo da ação do Cyber GAECO, como é que se opera, no caso, não só das denúncias e dessas primeiras ações, como é que vocês veem a questão da internet? Que as coisas é realmente um mercado muito solto, qualquer um pode abrir uma coisa na internet, e se existe previsão de algum tipo de monitoramento, acompanhamento, como é que vocês chegam até essa... Porque o marketing, a divulgação está ali.
E a segunda é se inspira vocês também trabalharem no sentido de cursos como esse. Eu acho importante falar para os jovens, para quem está estudando, sejam os futuros promotores, os advogados, mas também nós. Eu sou da universidade, né? E eu levo os temas, tudo que eu aprendo aqui na UNP, eu levo para a minha pós-graduação, para os meus alunos, eu estou sempre levando esses temas. Você vê como falta. As pessoas estão se formando na universidade e não têm a menor noção. Existe um mantra de que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, é quase como um discurso, e aí eu concordo plenamente com o que o professor Luiz Alberto falou, tem uma conivência midiática muito grande em desmerecer o nosso país, os nossos talentos, mas eu queria ouvir de vocês, realmente, é ensurdecedor o fato da gente não ter isso no acesso às pessoas, mesmo quem é intelectual, e que tem aqui a formação, está trabalhando para o desenvolvimento da cultura, da propriedade intelectual, não tem noção, eu acho, pelo menos na minha visão, como professora de pós-graduação, a gente não tem noção desses assuntos, né? Então, obrigada aí mais uma vez. Doutor Vilaco, eu posso, Patrícia, doutora Patrícia, na realidade a internet realmente é um mundo sem limites, né? Então, hoje é necessário a gente trabalhar com motores de busca, com web crawlers, inteligência artificial, tudo para monitorar, classificar todo, não só marketplace, redes sociais. Hoje existe comércio no TikTok, Instagram, muito Facebook, e todas essas plataformas, assim como eles são crime organizado, essas plataformas já existe um movimento também organizado no Brasil que está buscando uma adequação melhor nesse processo. Existe uma divergência quanto ao marco civil da internet, de que ele libera tudo, né? Que é um entendimento no meu equivocado, no meu entendimento é uma análise equivocada. Hoje, a ilegalidade não, ele protege inovação, protege conteúdo, etc. Mas a ilegalidade não pode estar sob o guarda-chuva do Marco Civil. Mas nós temos hoje uma organização também através do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Ilegalidade, do Ministério da Justiça, onde existem entes públicos, como disse, cada ministério com seus representantes, Receita Federal, etc., e 5 entidades da iniciativa privada, CNI, Fórum, etc., do qual eu sou um dos conselheiros, junto com Vismona, com Edson Vismona. E, em 2020, o Conselho, eu digo nós, porque fazer parte, eles pediu um guia de boas práticas e orientação a marketplaces. Tá? Ele expediu um guia onde orienta os marketplaces, por enquanto, de autoaplicabilidade, onde os marketplaces têm a responsabilidade de ter ferramentas que recebam denúncias, que analisem essas denúncias e, eventualmente, que façam a exclusão de ofertas ilegais. Tá? Existe isso na qual uma série de plataformas, a Magalu, a Via Varejo, o Mercado Livre, que vem investindo também pesado e fortemente em evitar como todas esses grandes marketplaces, em evitar a oferta de produtos legais. É difícil, pode ser feito muito mais do que está sendo feito hoje, pode também, mas existe esse trabalho de entre aspas, embora autoaplicável, um regramento, tá? Através desse guia de boas práticas e orientação e-commerce, e também existe um guia de boas práticas dos meios de pagamento, tá? Porque toda oferta, salvo o Pix, toda oferta, o boleto, né? Toda oferta de marketplace ela é vendida a grande parte por um cartão de crédito, etc. Então, os meios de pagamento também estão aderindo a essa buscar, pelo menos, uma ética maior, impor uma ética maior aos seus anunciantes, aos próprios consumidores, conscientizando consumidores. Já existe um trabalho também voltado para isso. É um pouco mais lento? É como toda conscientização que a gente tem de consumidor, de população, de cidadania, é um pouco mais lento. Mas que já existe esse trabalho, existe. E para nós, doutora Patrícia, sempre é uma satisfação, estamos sempre à disposição para auxiliar, para falar e comentar, porque o que nós temos hoje
a experiência, talvez, que a gente tem hoje, e a gente erra muito, é em cima da grande quantidade de erros que nós já fizemos e dos êxitos. Quer dizer, então, hoje, na realidade, a experiência, a gente quebrou muita cabeça, deu muita coisa errada, mas hoje a gente consegue, pelo menos, identificar alguns caminhos que, às vezes, são mais fáceis. E aí a gente se coloca sempre, por exemplo, certamente o Pedro Vilaca também, à disposição dos senhores para dar todo tipo de apoio necessário e informação necessária que, porventura, possa auxiliar. Perfeito, doutor Flávio. Daniela, por favor. Bem, bom dia. Faço minhas palavras da Patrícia. Vocês estão me escutando? Sim. Realmente é um prazer estar participando aqui, uma oportunidade única para mim, que estou aqui no norte do Brasil, no Amapá. Então, realmente estou assim encantada. Aqui no Amapá, nós tivemos há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma ativa contra que foi na questão dos CDs piratas. Havia um comércio muito intenso aqui na época e houve uma ação e realmente se conseguiu. E, claro, depois com o avanço, plataformas hoje que existem, então isso foi realmente controlado. Mas nós temos aqui uma área de livre comércio, uma zona de livre comércio. Temos até a presença de nas produtos que nós sabemos que não estão usando uma marca, mas nós sabemos que não é realmente fabricado por aquela indústria, no caso. Então, a minha pergunta talvez já tenha até respondido um pouco ela, mas de que forma o MP, o Ministério Público, e até essas associações que têm interesse em toda essa questão, como elas têm se articulado para uma ação coordenada a nível assim, de território nacional? Como é que tem sido visto isso? Se há um planejamento, porque eu vejo ainda uma tentativa, né, de se fazer isso, mas eu não consegui ver isso cara, né? Porque todos nós precisamos dessa atuação muito importante. Bom, eu vou falar pelo MP, lançando a parte da sua pergunta, né? A atividade, os crimes que envolvem a questão de marca são crimes da competência da Justiça do Estado. Então, o primeiro ponto, é muito difícil que haja uma força-tarefa nacional de questões pontuais, ao menos que haja um crime interestadual que autoriza a Polícia Federal a agir nos termos da Constituição brasileira. Geralmente, esse tipo de crime tem que ser reportado à Promotoria de Defesa do Consumidor da área onde está acontecendo, né? Se for por e-commerce, tem que ver IP, etc. E hoje há condições de investigar e saber de onde está saindo, mas certamente vai caber ao Ministério Público do Amapá, né? Não é impossível que haja uma força-tarefa nacional, que nós temos o GENECOC, que é o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, que todo ano faz operações de cunho nacional, envolvendo sonegação, etc., e por que não o contrabando ou a contrafação. Então, se há uma suspeita, primeiro comunica a marca, né? A vítima, a empresa vítima, que ela vai subsidiar e vai ter seu corpo jurídico para veicular por petição, seja o promotor criminal, seja o promotor de defesa do consumidor, o que está ocorrendo, para que seja investigado e cessada aquela atividade criminosa, como aconteceu aqui. E acredito que o Ministério Público do seu estado, recebendo subsídios mínimos de informação, prova, fotografia, de que há um comércio ilegal, uma ofensa, né, ao consumidor, não à marca tão somente, porque o crime de marca é um crime de ação penal privada, cabe à marca processar o autor desse delito, né, veicular as promotorias de defesa do consumidor da região onde está acontecendo, da cidade, para tomada de providências.
Só Obrigada, doutor Luiz Alberto. Quer complementar, doutor Flávio? Sim, doutora Daniela. O Amapá é uma das vítimas ali do norte, porque antigamente nós tínhamos uma concentração muito forte na fronteira do Paraguai e hoje está tendo uma entrada muito forte de produtos oriundos dali daquela região do Suriname, etc., entrando principalmente pelo Pará, muito com navios de calado de 60 containers, a espalha, põe pequenos navios, entra em caminhões e pulveriza, põe madeira em cima e pulveriza. Pelo Brasil, a PRF está com efetivo, nós participamos de operações lá, que a OTFIS, que a PRF tem, a própria Receita. Eu estive em dezembro, início de dezembro, Manaus, Belém, que são as responsáveis pela região norte e nordeste. Eles estão buscando uma atuação forte no norte, mas, como disse, a fronteira ali é muito fácil, porque é muito porto pequeno, é muita... E, além do Ministério Público, aí tem que analisar muitos órgãos municipais, questão de alvará, tal. Às vezes tem competência também para atuar de uma forma diversa dessa de apreensão, mas com cassação de alvará, não sei se o Estado, a inscrição estadual. Quer dizer, eu acho que existem estados, tem legislação, como São Paulo, pode cassar a inscrição estadual, me parece. A competência lá de Porto Alegre, a Guarda Civil, a Secretaria de Indústria e Comércio pode atuar na apreensão de produtos. Quer dizer, então, é importante, talvez, ver e gestionar perante também esses órgãos municipais, estaduais, uma alteração de lei, alguma coisa que também possibilite a eles auxiliar, de alguma forma, mesmo que administrativamente, nesse combate. Obrigada, doutor Flávio. Karina, você quer falar? Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês todos de novo. Desculpa que ontem não pude abrir a câmera, porque eu estava na casa do meu noivo e, enfim, estava muito à vontade que eu abrisse a câmera. Bom, eu só queria assim, agradecer a todos esses momentos também dessas palestras incríveis, com temas incríveis, né? Às vezes eu paro e penso, é uma pena que grande parcela da população não tem acesso a tanto conteúdo, assim, de informações tão importantes. Mas o que me impressiona é como um crime de tamanha magnitude é considerado de menor potencial ofensivo, né? Porque, assim, se você está utilizando certos produtos químicos no seu corpo, eu imagino que, dependendo do produto químico, você possa até afetar a própria longevidade da pessoa, né? Porque dependendo do produto químico, né? E, assim, fora outras coisas, como, sei lá, alguma alergia ou outras coisas menores. E eu fico, assim, impressionada. Ainda mais que quando você viu que esses criminosos estavam também com porte de armas e com tantas outras coisas, como é que isso pode ser, tipo, menor potencial ofensivo? Desculpa. É só porque eu acho assim, eu não consigo entender, eu não consigo. Desculpa, subiu a emoção aqui. Então, veja, há alguns, graças a Deus poucos, que tipificam no delito de marcas, né? Seria só uma ofensa à marca, sim, de menor potencial ofensivo. Mas nós não tipificamos, colocamos no crime de saúde pública, foi acolhido pelo juiz, condenou também, mas não condenou por todos. Infelizmente, há uma Câmara no Tribunal de Justiça de São Paulo que entende que é delito de marca, mas se a prova for bem apresentada, nós tivemos uma farmacêutica depondo, vigilância sanitária, perícia, mostrando que é o crime de saúde pública, provando que ali, inclusive, tem medicamento, não será, pelo contrário, será tipificado como delito hediondo, né? A pena do crime de contra a saúde pública hoje pode chegar até os 15 anos, mas o Supremo entendeu que tem desproporcionalidade, né? E mandou aplicar a pena do tráfico. Mas a pena do tráfico também não é pequena, chega a 10 anos. Então, se a gente conseguir, nesse caso, reconhecer a organização criminosa e o outro delito de saúde pública, que foi em relação a arnica, álcool em gel, etc., pomada, capilar, a pena vai dobrar. Saibam que no Brasil a pena mínima de homicídio é de 6 anos. Eles já estão com 7,5. Se o nosso recurso for provido, vão para 14. É muito tempo de cadeia. Certo. Desculpa, porque
Tranquilo, mas você tem razão de se indignar, porque teve gente, sim, no Brasil, inclusive tribunal, que jogou para o crime de marca, que é o menor potencial ofensivo. Nosso tempo está esgotado, infelizmente, mas conseguimos tirar o que era essencial desse debate, né, doutor Flávio, doutor Luiz, Alberto, muito obrigada por envolver os alunos nessa discussão, que nem sempre é da nossa realidade, né? Muita gente está fora do direito criminal, não tem a familiaridade com o tema, então é muito bom que a gente tenha pessoas que são da área trazendo para a gente essa visão do dia a dia, da prática. Tem muitos elogios no chat, muitos agradecimentos, dizendo que foi incrível, foi fantástico, foi um aprendizado, que é difícil a gente conseguir reunir, né, duas pessoas com essa especialidade no tema. Nosso muito obrigado, então, aos dois. Eu vou encerrar a aula de hoje. Desejo a todos, então, uma boa tarde, um bom almoço e a gente se vê amanhã, 9 horas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tchau. Até logo. Obrigado. Obrigada, doutor Flávio. Obrigada, doutor Luiz, Caroline. Até amanhã. E agradecimento a toda a equipe, Caroline, Silvana, Isabela, Érica, obrigada toda a equipe. Obrigada, Angélica, também, né? Que Angélica, foi quem viabilizou querida. essa mesa. Eu não sei, ela não veio, infelizmente, eu estava de olho aqui, mas, bom, fica agradecimento registrado aqui também no vídeo, se ela vier a ver. Verdade. Vier a ver. Perfeito. Muito obrigada, boa tarde, foi muito enriquecedor. Tchau.